Sauron é o principal vilão de O Senhor dos Anéis e é também um dos responsáveis pela queda de Númenor, história essa que já cobrimos nesse vídeo aqui. Mas antes dele, houve um muito pior, o mestre deste último, Morgoth, ou Melkor. Vamos iniciar hoje uma série de vídeos sobre o Vala Rebelde. Melkor é o nome em Quenya do Vala que se rebelou contra Eru e Ilúvatar. Ele é o princípio do mal. O significado de seu nome é aquele que se levanta em poder. Ele ganhou o nome Morgoth depois do roubo das Silmarils, as joias criadas pelo elfo Noldo Fëanor. Mas vamos chegar nessa história posteriormente. No início, antes que Arda fosse formada, Eru Ilúvatar, o deus Uno do universo criado por Tolkien, criou os Ainur, os Sacros, que segundo a narrativa de O Silmarillion, eram rebentos do pensamento dele, expressões de seu ser. Iniciou-se então a Ainulindale, a grande música dos Ainur, pela qual a criação de Ea e Arda se deu. Eru Ilúvatar convocou os Ainur e propôs para eles um tema musical e disse: "Do tema que declarei a vós, desejo agora que façais, em harmonia e juntos, uma grande música. E já que vos inflamei com a imperecível chama, mostrareis vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. Mas sentar-me-ei e escutarei, e ficarei contente que através de vós, grande beleza despertou em canção." Todos iniciaram uma canção que moldava o tema de Ilúvatar. Melkor, dentre todos os Ainur, era o mais poderoso. A ele foi dado um quinhão de todos os dons de seus irmãos, e ele detinha os maiores dons de poder e conhecimento. Ele desejou então criar matérias e seres segundo sua própria imaginação. Por isso, ele buscou nos lugares vazios a dita chama imperecível, com a qual Ilúvatar era capaz de criar vida. Mas, ao procurar por essa chama, ele não a encontrou, porque ela, na verdade, estava com Ilúvatar. Então, nesses pensamentos gananciosos de aumentar o poder e glória de si mesmo, a música de Melkor começou a entrar em desacordo com o tema de Eru, e imediatamente outros Ainur começaram a seguir a música dele, e a canção, que antes era perfeita e harmônica, transformou-se num som turbulento, como se fosse uma tempestade raivosa, e Ilúvatar escutou esse som terrível assentado em seu trono. Após o desacordo de Melkor ter se espalhado cada vez mais, Ilúvatar se levantou e iniciou um tema em meio a essa tempestade. E esse novo tema tinha poder e nova beleza, mas Melkor se ergueu em alarido novamente, contendendo com Eru. Então, Ilúvatar fez crescer um terceiro tema, mais profundo e poderoso, e agora parecia que duas músicas, a de Ilúvatar e de Melkor, contendiam uma com a outra, e a música de Melkor tentava afogar a outra, mas ela não pôde superar a música de Ilúvatar, que era infinitamente mais bela, profunda e ampla. Por fim, num só acorde mais profundo que o abismo e mais alto que o firmamento, Eru fez cessar a música e disse: "Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes eu mostrá-las-ei, para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música à minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou." Em outras palavras, só quem pode criar e dar a vida é o próprio Eru, e todas as coisas no fim convergem nele e em seus próprios desígnios. Melkor sentiu-se envergonhado após essas palavras, mas no fundo estava cheio de raiva pela repreensão que recebeu. Ilúvatar então fez os Ainur contemplarem uma visão linda e majestosa das coisas já criadas, embora nenhuma delas ainda existissem. Cada Ainur contemplou a visão e ficaram maravilhados e desejosos de que a visão se materializasse. E muito queriam descer do local de sua habitação com Ilúvatar até ela,
até Arda, e dentre eles, Melkor era o principal. Mas, diferentemente de seus irmãos, Melkor tinha esse desejo, não para colaborar e moldar o mundo conforme a visão que contemplaram, mas sim se tornar senhor da criação e submeter à sua própria vontade os filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens, pois desde o princípio Melkor já invejava as dádivas com as quais Ilúvatar prometera dotá-los. E assim sucedeu que os Valar desceram a Arda depois que Ilúvatar a trouxe à existência. E Melkor foi o primeiro a descer, antes mesmo de Manwë e de Varda. E nesta época ele fingiu, até para si mesmo no começo, que desejava ir até Arda e ordenar todas as coisas para o bem dos filhos de Ilúvatar. Mas isso não passava de um engano que logo mostraria a realidade de seus intentos. É dito no Silmarillion que a Manwë, Aulë e a Ulmo coube a maior parte da obra de construção, digamos assim, de Arda, pois os Valar estavam preparando o mundo para a chegada dos filhos de Ilúvatar. Mas Melkor estava ali também, e se intrometia em tudo que era feito por eles, voltando às coisas, como, por exemplo, os mares enchidos, Melkor os derramava, os vales cavados, ele os enchia, montanhas esculpidas, Melkor as derrubava, assim por diante. Resumindo, ele queria atrapalhar a obra dos Valar, ele era simplesmente do contra. Desde sua chegada em Arda, Melkor cobiçou a terra e disse aos outros Valar que aquele haveria de ser seu próprio reino. Mas Manwë, que na mente de Ilúvatar era irmão de Melkor, se opôs e chamou outros espíritos grandes e menores em auxílio contra seu irmão. E houve grande contenda entre Melkor e os Valar, mas por fim ele se retirou para as regiões mais remotas de Ea, porém não tirou de seu coração o seu desejo pelo reino de Arda. Enquanto os Valar trabalhavam e moldavam a terra, Melkor viu o que era feito e como seus irmãos caminhavam sobre a terra, poderosos, adoráveis, ditosos e gloriosos de se ver. E assim sua inveja cresceu ainda mais, e ele resolveu descer a Arda mais uma vez em oposição a eles, e igualmente tomou forma visível, mais majestosa até do que a dos outros Valar. Mas por causa de seu ânimo e malícia, essa forma era escura e terrível, e a luz de seus olhos era semelhante a uma chama que faz secar com calor e penetra com um frio mortal. Assim, houve batalhas entre os Valar e Melkor pelo reino de Arda, e como eu disse há pouco, tudo que ele fazia era atrapalhar os labores de seus irmãos, e após anos de batalhas, essas notícias chegaram aos Ainur, que ainda permaneciam com Eru. Então Tulkas, o Valar de maior força e feitos de bravura, desceu para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Conta-se que ele fugiu diante da risada e fúria de Tulkas. Depois que Tulkas expulsou Melkor, os Valar conseguiram completar Arda e o mundo foi estabelecido. Nesta época, por volta do ano valariano de 1499, anos esses que são contados diferentemente dos anos como conhecemos, os Valar moravam em uma terra chamada Almaren e ergueram 2 lâmpadas para iluminar a terra, Ilúin e Ormal. Melkor, enquanto isso, atraiu a atenção e, em alguns casos, a admiração de alguns dos Maiar, dentre os quais provavelmente estava Sauron, e estes passaram a segui-lo. Melkor tinha muitos espiões entre eles, e assim sabia de tudo o que os Valar faziam. Ele então resolveu esperar fora de Arda, o tempo propício para retornar ao mundo. Quando os Valar se sentaram para um banquete na conclusão de seus trabalhos, Melkor reuniu aqueles leais a ele, e olhando para a bela Arda, cheio de ódio, decidiu que era o tempo de atacar. Tulkas se casou com a Vala Nessa nesse banquete, e enquanto ela dançava diante dos Valar, Tulkas adormeceu, e foi aí que Melkor atacou. Ele desceu com sua hoste atravessando as muralhas da noite, e sem a vigilância de Tulkas, os Valar não perceberam sua chegada, e ele começou a cavar nas profundezas das terras ao norte uma fortaleza chamada Utumno, sob as montanhas, um lugar onde os raios de Ilúin chegavam frios e fracos. Com seu retorno,
A primavera de Arda foi arruinada quando um mau gelado fluiu para fora da fortaleza. A morte e doença murcharam as coisas verdes de Arda, e os animais começaram a brigar entre si e mataram uns aos outros. As moscas procriaram sobre os pântanos que antes eram rios, mas que por conta da maldade que fluía da fortaleza de Melkor, se transformaram em lugares cheios de mato e limo, fedor e veneno. Os Valar souberam então que Melkor estava solta e trabalhando novamente, e procuraram seu esconderijo. Mas o Lorde das Trevas deu o primeiro golpe. Ele veio a eles em ira e guerra, destruindo Almaren e as duas lâmpadas, e fez com que o mundo se enchesse de fogo e água correntes. A simetria de Arda foi desfeita, e na escuridão e confusão, Melkor escapou, retornando a Utumno. Juntos, os Valar eram pários para Melkor, mas após esse ataque repentino, eles precisavam de sua força para evitar que o mundo desmoronasse em ruínas, e não podiam persegui-lo naquele momento, nem sabiam exatamente para onde ele havia fugido. Eles também tinham medo de fender a terra novamente, pois não sabiam onde ou quando os primogênitos haveriam de surgir. Com Almaren destruída, os Valar partiram para um novo continente do outro lado do mar, Aman, e construíram Valinor. Eles também estabeleceram novas fontes de luz, as duas árvores, Telperion e Laurelin, para iluminarem o mundo. E assim iniciou-se a Era das Árvores. Melkor, enquanto isso, vagou pela face da Terra-média em várias formas, mas armado com frio e fogo, e tudo que era cruel ou violento ou mortal naqueles dias é atribuído a ele. Alguns dos Valar não estavam dispostos a abandonar a Terra-média, no entanto. Ulmo e Yavanna particularmente, e também Orome ainda cavalgaria na Terra-média, matando os terrores e os monstros de Melkor, que começou a temer que os Valar pudessem se levantar contra ele em fúria. Com os Valar fora da Terra-média, Melkor permaneceu escondido no norte e construiu sua fortaleza, reunindo seus demônios ao seu redor, criando grandes monstros e pervertendo alguns dos Maiar que, vestidos de fogo e chama, foram chamados de Balrogs. Ele também criou outra fortaleza e arsenal chamado Angband, no noroeste da Terra-média, para resistir a qualquer ataque eventual dos Valar. Ele colocou o seu maior servo, Sauron, no controle dessa fortaleza. No ano 1050 da Era das Árvores, os primeiros elfos acordaram perto do lago Cuivinian, e antes que Orome os encontrasse, Melkor também os achou. E conta-se que esta é a origem dos orcs, pois Melkor incutiu medo em muitos deles, e por isso estes não seguiram Orome na grande jornada até Valinor. E aos elfos que ficaram, ele matou, e a outros ele capturou, e pela tortura sofrida, eles se transformaram nessa raça hedionda, em inveja e zombaria dos elfos, de quem os orcs foram depois os inimigos mais amargos. Os Valar não demoraram, porém, a descobrir os elfos. Temendo que eles fossem de todo destruídos ou corrompidos por Melkor, Manwë decidiu que Ilúvatar desejava que eles recuperassem a Terra-média a todo custo. Eles então começaram a Batalha dos Poderes, e Melkor os enfrentou. Inicialmente, os Valar obtiveram uma rápida vitória, e os servos de Melkor fugiram para Utumno. Então, os Valar passaram através da Terra-média, e uma guarda foi posta sobre o lago Cuivinian para proteger os elfos das investidas de Melkor, e sobre esta guerra, os elfos nada ficaram sabendo, a não ser que sentiram que a terra tremia, as águas se remexiam, e no norte, luzes como de fogos magnos podiam ser vistas. Esse conflito foi essencialmente travado em favor dos elfos, e isso é algo que Melkor nunca esqueceu. Os Valar fizeram um cerco em Utumno, e é dito que foi longo e terrível este cerco, e muitas batalhas foram travadas ali, e a face da Terra-média foi transformada novamente. Mas, por fim, os portões de Utumno foram quebrados e Melkor buscou refúgio nas covas mais profundas de sua fortaleza. Mas Tulkas se pôs diante dele, e ambos lutaram. Mas Tulkas o venceu e o acorrentou com a corrente Angainor,
forjada por Aulë, mas Sauron e alguns outros servos escaparam. Melkor foi finalmente preso e levado a Valinor, com suas mãos e pés atados e seus olhos vendados. No círculo do julgamento, ele foi lançado aos pés de Manwë e ele suplicou por perdão. Mas seu pedido foi negado e ele foi lançado na prisão, na masmorra de Mandos, de onde ninguém pode escapar, nem vala, nem elfo, nem homem mortal. Lá permaneceu por 3 eras, até que seu caso fosse julgado de novo ou até que pudesse suplicar outra vez perdão. Mas durante esse tempo, ele estava planejando sua vingança. Após ter Melkor descido a Arda, destruído as lâmpadas, construído sua fortaleza no norte e matado e capturado alguns elfos para transformá-los em orcs, os Valar finalmente revidaram e conseguiram prender Melkor, que foi levado a Valinor e foi julgado, recebendo a sentença de permanecer preso por 3 eras na contagem de Valinor, aproximadamente 2.850 anos solares, até que sua causa fosse julgada novamente ou ele pudesse pedir perdão. Obviamente, enquanto preso, um ser tão maligno quanto ele não refletiu nem se arrependeu de seus atos, mas em vez disso, passou 3 eras planejando sua vingança. Enquanto esteve preso na masmorra de Mandos, Arda finalmente teve um tempo de paz e os labores dos Valar puderam ser concluídos. Uma boa parte dos elfos vieram com Orome para Valinor na grande jornada, e ali os 3 clãs dos Eldar se estabeleceram: os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Essa é uma história longa o suficiente para cobrirmos em um outro vídeo, por isso vamos falar dela posteriormente. Passado o tempo do cativeiro de Melkor, ele foi trazido de novo diante dos tronos dos Valar, conforme prometido por Manwë. Ele implorou por perdão, dizendo que se fosse permitido, ele ajudaria os Valar em todas as suas obras e curaria as feridas que ele mesmo fez no mundo anteriormente. Por fim, os Valar foram convencidos e o perdão foi concedido a ele, mas não lhe foi permitido partir para longe de Valinor, para a Terra-média, e o forçaram a permanecer dentro dos portões de Valmar, pois os Valar queriam mantê-lo por perto, sob sua vigilância. Infelizmente, conceder o perdão a Melkor foi um erro, pois ao mesmo tempo que ele estava sendo levado para ser julgado mais uma vez, ao contemplar a glória e a aventura dos Valar, os elfos que já viviam ali e conviviam em paz com seus irmãos e a riqueza das joias criadas, seu coração se encheu de inveja, ódio e cobiça. Certamente, contra os elfos, Melkor tinha uma profunda rivalidade e inveja, tanto porque eles eram belos e jubilosos, como porque foi em favor dos primogênitos que os Valar vieram contra ele em Utumno e o prenderam milênios atrás. Então era certo que ele começaria a executar sua vingança a partir deles. Como um bom manipulador e cínico que sempre foi, Melkor conseguiu encobrir seus verdadeiros sentimentos e desejo de vingança. E pasmem, até os próprios Valar foram iludidos por ele, pois suas palavras e atos pareciam belos, e tanto os Valar e os Eldar tinham proveito de seu conselho e auxílio quando o buscavam. Depois de algum tempo, por bom comportamento, digamos assim, Melkor foi autorizado a andar livremente pela terra. Isso contra a vontade de Ulmo e Tulkas, que não se deixavam enganar e certamente não confiavam nele. Mas para Manwë, pareceu que o mal de Melkor havia sido curado. Melkor, então, pôs em ação seu plano de vingança. Ele buscou se aproximar dos Elfos, porém, dentre 3 clãs, os Vanyar não confiavam nele e o tinham por suspeito. Os Teleri, ele dava pouca atenção, pois os julgava fracos demais para seus desígnios. Mas os Noldor eram os mais desejosos de obter seu conhecimento oculto. Então Melkor enxergou neles a oportunidade de se vingar. Ele começou a se aproximar dos Noldor, e neste tempo, Fëanor fez as Silmarils, as 3 grandes joias que em seu interior guardavam as luzes mescladas das árvores de Valinor, e todos se agradaram da beleza destas joias, inclusive os Valar.
Melkor então cobiçou estas joias para si, e cada vez mais inflamado por esse desejo, ele buscou destruir Fëanor e pôr um fim à amizade entre os Valar e os Elfos. Melkor começou a sussurrar nos ouvidos dos Noldor que os Elfos poderiam ter seu próprio reino fora de Valinor, e que os Valar tinham trazido os Eldar a Aman por conta de seu ciúme, inveja e medo de que os Elfos acabassem se tornando grandes demais para que eles os governassem. Aqueles que deram atenção a esse discurso insidioso começaram a ficar soberbos e demasiadamente tinham ciúmes de suas posses, e aos poucos começaram a ver os Valar com maus olhos. A Fëanor, Melkor também veio, e começou a semear contendas entre ele e seu meio-irmão, Fingolfin, dizendo que ele planejava usurpar a liderança de seu pai Finwë e da linhagem mais velha de Fëanor. A Fingolfin, ele semeou outra história, dizendo que Fëanor tinha pouco apreço pela linhagem de Fingolfin e que, por fim, iria acabar os expulsando de Túna, e que seu pai, Finwë, nada faria para impedir tal ato. Todas essas palavras eram mentiras de Melkor para jogar um irmão contra o outro, mas a mentira, quando é abraçada nos corações, acaba se tornando, ainda que temporariamente, uma verdade. Com a inquietação crescendo cada vez mais entre os Noldor, Melkor veio novamente e lhes falou de armas. E eles mais uma vez insensatamente deram ouvidos, e assim forjaram espadas, machados e lanças. Também fizeram escudos com os emblemas de muitas casas e famílias que agora rivalizavam entre si. O próprio Fëanor já começara a gritar em alta voz que partiria de Valinor, de volta para o mundo de fora e que libertaria os Noldor da servidão. O caos estava instaurado. Melkor, obviamente, estava plenamente satisfeito com toda esta situação, e ria-se de Fëanor, pois a ele, mais do que todos os outros, Melkor odiava e cobiçava as suas joias, as Silmarils. Fëanor estava tão inquieto pelas mentiras de Melkor que por fim ameaçou seu próprio irmão Fingolfin com uma espada, dizendo: "Vê, meio-irmão, esta é mais afiada que tua língua. Tenta só mais uma vez usurpar meu lugar e o amor de meu pai, e pode ser que ela livre os Noldor de alguém que busca ser o mestre de servos." Neste cenário de disputas soberbas, murmuração e inquietação generalizada entre os Noldor, os Valar não mais puderam ignorar o que estava acontecendo. Eles mesmos estavam tristes com a situação e não tinham percebido que isto era obra de Melkor. E como Fëanor foi o primeiro a falar abertamente contra eles e ainda tinha ameaçado seu próprio irmão, ele foi chamado ao círculo do julgamento, pois os Valar julgaram que o descontentamento entre os Noldor partira dele em primeiro lugar. Mas, quando interrogado sobre seus atos, a raiz de todo o mal foi desnudada e a malícia de Melkor veio à tona. Na mesma hora, Tulkas deixou o concílio para prender novamente Melkor, mas não o encontrou, pois ele já sabia que suas mentiras haviam sido reveladas e assim fugiu e se escondeu. Fëanor não foi considerado inocente, no entanto, mas foi sentenciado por Mandos a deixar Tirion por 12 anos, o lugar onde a ameaça foi pronunciada, e assim ele foi para o norte de Valinor e habitou em Formenos com sua família. E neste mesmo lugar, mais gemas foram criadas, assim como armas, e as Silmarils foram trancadas em uma câmara de ferro. Em Formenos, Melkor veio a Fëanor, tentando incitá-lo mais uma vez contra os Valar, dizendo que ele fora banido injustamente e que ele deveria reconsiderar seu desejo de partir de Valinor. Fëanor, por sua vez, o encarou em silêncio e estava ainda ponderando se podia confiar nele ou não. E foi aí que Melkor disse as palavras erradas. "Este é um lugar forte e bem guardado, mas não penses que as Silmarils ficarão seguras em qualquer tesouro dentro do reino dos Valar." O tiro saiu pela culatra, pois a menção das Silmarils da boca de Melkor fez Fëanor perceber sua cobiça pelas joias, e o elfo foi tomado por um ódio feroz e disse: "Vai-te do meu portão, corvo da prisão de Mandos."
e trancou as portas de sua casa no rosto do mais poderoso de todos os habitantes de Ea. Depois disto, Melkor partiu de Valinor para o norte, para longe de Valinor, e os Valar procuraram por ele, mas não o acharam. Mas, obviamente, ele voltaria no tempo que julgasse propício. Os Valar presumiram que Melkor tinha partido para sua antiga fortaleza no norte da Terra-média, e por isso redobraram a segurança no norte de Valinor. Mas este foi um equívoco, pois secretamente Melkor foi para o sul, para Avatar, e ali buscou por um espírito que assumia a forma de uma grande aranha, Ungoliant. Ungoliant era sempre faminta, e Melkor prometeu que se ela o ajudasse, ele daria a ela o que quer que sua gula demandasse. Obviamente ele prometeu isso levianamente, como sempre fazia. Em um tempo de festival, os Valar convocaram os Noldor a fim de promoverem a reconciliação entre eles, e Fëanor veio a este banquete sozinho. Seu pai Finwë, porém, não veio, assim como os outros Noldor de Fórmenos. Nesta ocasião, Fëanor e Fingolfin se reconciliaram, e Fingolfin prometeu seguir Fëanor aonde ele fosse. Mal sabia ele o que estas palavras significariam pouco tempo depois. Enquanto o festival acontecia e todas as ruas estavam vazias, Melkor deu o seu golpe. Ele atravessou a área encoberto por uma nuvem negra tecida por Ungoliant, e assim ambos chegaram até as duas árvores. Melkor feriu cada árvore com sua lança, e a seiva delas vazou, e Ungoliant sugou o líquido das árvores até que ambas secaram e morreram. Uma escuridão caiu sobre Valinor. Ele ainda seguiu com ela para Fórmenos, atrás das Silmarils, e quando chegou ali, matou Finwë, rei dos Noldor, roubou as joias, destruiu a praça forte de Fórmenos e levou todos os outros tesouros dos Noldor. Fëanor, ao ouvir o relato dessas palavras, amaldiçoou Melkor e o chamou de Morgoth, o sombrio inimigo do mundo, e por este nome apenas ele foi sempre chamado pelos Eldar depois disso. Melkor fugiu com Ungoliant para a Terra-média, pela passagem de Helcaraxë, e ao chegar no continente perto de sua fortaleza em Angband, a aranha demandou os tesouros roubados e as joias de Fëanor. A contragosto, ele deu os demais tesouros, mas negou as Silmarils a Ungoliant. Ela, que neste momento estava enorme por tudo que já havia comido, e ele pequeno, porque havia utilizado muito do seu poder, o prendeu em suas teias, e Morgoth, cheio de medo, gritou. E este grito ecoou tão alto que chegou aos ouvidos dos Balrogs que em Angband aguardavam o retorno de seu mestre. Eles vieram então ao socorro de Morgoth, e com seus açoites flamejantes libertaram seu mestre. Ungoliant temeu e fugiu. Ao chegar em sua fortaleza, Morgoth pôs as 3 Silmarils em uma coroa de ferro, e aquela coroa ele jamais tirou da cabeça, embora seu peso se tornasse um cansaço mortal. Ali ele permaneceu e raramente saía, mas governava seus exércitos de seu trono no norte. Mas ele não ficaria sossegado por muito tempo, pois Fëanor jurou vingança contra ele e que recuperaria a todo custo as Silmarils. Após saber tudo o que Melkor havia feito contra sua família em Fórmenos, que seu pai Finwë havia sido morto por Melkor e que as Silmarils foram roubadas, Fëanor, em sua grande fúria, amaldiçoou o Valar e o chamou de Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. E só por este nome os Eldar passariam a chamá-lo. As Silmarils agora seriam o pivô de todos os conflitos que viriam a acontecer na Terra-média. Morgoth, de volta à Terra-média, escavou novamente seus vastos porões e masmorras no norte. Reuniu todos os seus servos que pôde encontrar e, acima de seus portões, ele ergueu os picos das Tangorodrim, um grupo de 3 gigantescos vulcões ativos dentro das Montanhas de Ferro. E em volta de Angband estava sempre um grande fedor de fumaça escura. Antes que os Noldor chegassem à Terra-média sob a liderança de Fëanor, Morgoth decidiu atacar os elfos que já habitavam em Beleriand, os Sindar, de Doriath sob o reino de Elurthingol,
e Círdan e os Teleri que habitavam na região costeira de Falas, e Denethor e os Nandor que viviam em Osiriand. Iniciou-se então a primeira batalha, no ano das árvores de 1497. Morgoth cerca a região de Doriath com orcs. Aqueles orcs que estavam no leste de Doriath são destruídos, pois Thingol é ajudado por Denethor, que veio em seu auxílio, assim como os anões que habitavam no monte Dolmed. Os orcs a oeste descem e atacam Círdan, na região de Falas, por alguns meses, mas por fim, com a chegada dos Noldor, eles são dispersados. Os Noldor, neste momento, guiados por Fëanor, chegaram na Terra-média pelo mar, nos barcos dos Teleri que eles tomaram à força. Mas, basicamente, após sua chegada, Fëanor queimou os barcos, o que chamou a atenção de Morgoth, que, para se prevenir, enviou uma hoste de orques e lobos que, passando pelas Eredwedrin, atacaram as forças de Fëanor. A hoste de Morgoth, no entanto, é derrotada, pois, mesmo sendo maior em número, os elfos de Valinor são mais poderosos, pois estes são elfos que tinham vivido em grande ventura nas Terras Abençoadas e tinham visto a luz das árvores. Assim, as forças malignas fugiram deles, retornando para o norte pela planície de Ardgallen. Neste momento, os orcs que haviam cercado Círdan sobem em auxílio dos demais orcs contra Fëanor, mas ele os rechaça para o pântano de Sereth, em uma batalha de 10 dias, onde poucos conseguem resistir ao poder de Fëanor, que os persegue até o norte novamente, até o ponto de Dor Daidalos, a terra da sombra do horror. Mas ali os Balrogs são soltos e vêm contra o elfo Noldor, que luta heroicamente contra eles sozinho, pois acabou sendo separado de seus filhos. Mas nesta luta, que ficaria conhecida como a Batalha sob as Estrelas, ele enfrenta o senhor dos Balrogs, Gothmog, e acaba sendo mortalmente ferido por ele. Seus filhos o socorrem posteriormente e rechaçam os Balrogs, mas suas feridas eram graves e no caminho de volta para Mithrin, ele morre, mas exige que seus filhos cumpram o juramento que haviam feito de recuperarem as Silmarils e que vinguem seu pai. Com a morte de Fëanor, Maedhros, seu filho, se torna o novo Alto Rei dos Noldor. Morgoth chega a enviar uma mensagem a Maedhros fazendo concessões e até dizendo que iria ceder uma das Silmarils. Maedhros, por não confiar no Lorde das Trevas, decide então fingir que vai negociar com ele e vai até o ponto de encontro com uma embaixada mais numerosa do que o acordado. Porém, ele acaba sendo pego em uma emboscada e todos os seus companheiros são mortos, mas ele mesmo é capturado vivo por ordem de Morgoth e é levado a Angband como refém. Morgoth manda dizer aos Noldor que Maedhros não será liberto até que eles desistam da guerra contra ele ou então que partam de Beleriand para regiões mais remotas. Mas, novamente, nenhum dos Noldor confiava em Morgoth e sabiam que ele não cumpriria sua palavra de libertar Maedhros. E, além disso, os filhos de Fëanor se sentiam presos ao juramento que haviam feito. Assim, não poderiam abandonar esta guerra. Morgoth então prendeu Maedhros com uma tira de aço pelo pulso direito à rocha de uma das Thangorodrim, e ali ele ficaria pelos próximos 30 anos. Na época da criação do Sol e da Lua, que marca o ano 1 da Primeira Era, o restante dos Noldor, sob a liderança do meio-irmão de Fëanor, Fingolfin, chegam em Beleriand, tendo atravessado pela passagem gelada de Helcaraxe. E a nova luz vinda do Sol afugentou os serviçais de Morgoth, que fugiram para Angband, e Fingolfin prontamente os perseguiu, e assim chegou perto de Angband com grande fúria, golpeando os portões da fortaleza, e fez ressoar o som de trombetas em desafio a Morgoth. E Maedhros, pendurado na rocha, ouviu este som em meio a seu tormento e gritou, mas sua voz se perdeu nos ecos da pedra. Apenas no ano 5, Fingon, filho de Fingolfin, com a ajuda de Thorondor, o Senhor das Águias, vai em auxílio de Maedhros, pois desde Valinor eles eram amigos. Fingon tenta soltar o grilhão da rocha, mas não consegue nem soltá-lo, nem cortá-lo, nem arrancá-lo da pedra. Então ele decide cortar a mão abaixo do pulso e Thorondor os carregou de volta a Mithrin.
Antes disso, uma pequena divisão havia surgido entre os Noldor que tinham seguido Fëanor e aqueles que vieram com Fingolfin. Mas após a libertação de Maedhros, o filho de Fëanor renunciou ao título de rei dos Noldor e Fingolfin o assumiu. Nos anos que se seguiram desde a chegada dos Noldor, eles se espalharam por diversas áreas de Beleriand, e crendo que estavam despreparados ainda, as forças de Morgoth contra-atacaram novamente. Mas os Noldor não estavam desprevenidos, e Fingolfin, vindo do oeste, e Maedhros do leste, atacaram as hostes malignas, derrotando-os em Dorthonion. Os que restaram fugiram de volta para Angband, mas ali mesmo perante as Thangorodrim, eles matam os fugitivos. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha Gloriosa. Nos próximos 400 anos, Morgoth permanecerá cercado pelos Noldor e não sairá. Mas dentro de sua fortaleza, ele inicia a criação de novos seres malignos para ajudá-lo contra os Noldor. E assim ele cria as grandes serpes, os dragões. O primeiro deles, Glaurung, que nesta época ainda é jovem e inexperiente, sai sem a permissão de seu mestre no ano 260, mas é acometido por uma hoste de elfos arqueiros comandados por Fingon, que o forçam a voltar para Angband. 200 anos depois deste evento, após Glaurung já ter crescido e alcançado sua força total, Morgoth o libera em um ataque em que os Noldor, já acostumados com uma calmaria que havia se estendido por 2 séculos, são pegos por uma chama repentina que varre a planície de Ardgalen à noite. Glaurung lidera uma hoste de Balrogs e orcs que queimam tudo à vista e matam todos os elfos que acampavam naquela região do cerco de Angband. Eles prosseguem seu ataque e matam os irmãos de Galadriel, Angrod e Aegnor, em Dorthonion, enquanto eles defendiam suas terras. E mais abaixo, eles quase matam Finrod, o senhor de Nargothrond, mas ele é ajudado por um grupo de homens liderados por Barahir, da casa de Beor. Apesar de no oeste os elfos conseguirem defender suas terras dentro de Hithlon, no leste a planície de Ardgalen queima e os elfos são mortos e a planície passa a se chamar Anfalglif, a poeira sufocante. E o cerco de Angband se quebra. Esta batalha fica conhecida como Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina. Morgoth agora está livre para fazer o que quer pelas planícies de Anfalglif. As hostes malignas agora atacariam as terras ao leste, onde era o domínio de Meglor, e os exilados assim fugiram para Doriath e Hithlon, e os elfos de Dorthonion também abandonaram suas terras. Após algum tempo de pequenas batalhas e temendo que os Noldor e os elfos fossem de todo destruídos, Fingolfin resolve ir sozinho desafiar o mais poderoso dos Ainur. Ele então chega aos portões da Fortaleza de Ferro e chama Morgoth para fora, e Morgoth sai para o confronto. Essa seria a única vez que o covarde Morgoth sairia pessoalmente para o embate, pois apesar de ser um Vala caído e o mais poderoso entre eles, ele conhecia o medo. E nunca ia à frente das batalhas, mas usava seus capachos para fazer o trabalho sujo. Então não foi com muita disposição que ele saiu para este combate, mas não podia se negar ao desafio diante do rosto de seus capitães. Ele veio trajado em armadura negra e se pôs diante de Fingolfin como uma torre, coroado de ferro, e seu vasto escudo, ébano sem brasão, lançava uma sombra sobre ele que era como uma nuvem de tempestade. Mas Fingolfin deu trabalho e luzia como uma estrela abaixo de Morgoth, que ergueu alto Grond, o martelo do mundo ínfero, e muitas vezes Morgoth tentou golpeá-lo, mas Fingolfin desviava e saltava para o lado, e conseguiu ferir seu oponente ainda 7 vezes. E nas 7 vezes, Morgoth deu um urro de angústia que fazia com que seus servos tremessem em desespero. Mas por fim, Fingolfin se cansou e foi derrubado pelo escudo de Morgoth. 3 vezes ele foi esmagado e 3 vezes se levantou, mas caiu diante dos pés de seu oponente, e assim Morgoth pôs seu pé no pescoço de Fingolfin, e em um último golpe, o elfo acertou o pé de Morgoth com sua espada Ringil, e o sangue jorrou, e assim morreu Fingolfin. Quando estava prestes a lançar o corpo destroçado do rei elfo a seus lobos, Thorondor atacou Morgoth e feriu seu rosto.
A águia então pegou o corpo de Fingolfin e o levou para o topo de uma montanha que dava para Gondolin, e Turgon fez um alto teso de pedras sobre seu pai. Morgoth para sempre ficou manco de um pé depois daquele combate. Após os rumores de que Beren e Lúthien sozinhos conseguiram recuperar uma das Silmarils da coroa de Morgoth, Maedhros forma uma aliança com os homens para atacar Morgoth em 468 da Primeira Era. Em 469, Morgoth envia um vento venenoso que atinge os reinos em volta de Anfalglith, principalmente Dorlomin, e esta praga atinge principalmente os mais jovens, em que muitos morrem, incluindo Lalaith, a filha de Húrin, senhor dos homens de Dorlomin. Estes homens e mais alguns outros, então, entram na aliança com os Elfos contra Morgoth e o atacam em 472. Essa será a batalha mais importante da Primeira Era, a parte da Guerra da Ira, e ficou conhecida como Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Essa batalha juntou as forças no oeste, formadas pelos homens de Dorlomin e Brethil, os elfos de Hithilon, Nargothrond e Gondolin, e ainda alguns poucos de Doriath e Falas. No leste, Maedhros comanda sua hoste de elfos e é ajudado pelos anões de Belegost, sob o comando de Azaghal, e também é ajudado por alguns homens orientais que tinham se mudado para Beleriand após Dagor-Bragolar. O plano era atrair Morgoth para que ele atacasse a hoste de Maedhros em Anfalglith, enquanto a hoste de Fingon no oeste permaneceria escondida e atacariam de surpresa. Mas Morgoth prevenidamente enviou uma hoste menor para provocar o exército de Fingon. Porém, Morgoth jogou sujo e os surpreendeu, pois com aqueles orcs enviados estava Gelmir, irmão de Gwyndor de Nargothrond, que nesta altura fora feito cativo e já estava cego, com seus braços e pernas amputados. Isto causa uma mudança nos planos daquela hoste, pois Gwyndor, cheio de raiva, juntamente com seus soldados, avançam contra os orcs e os perseguem em direção ao norte e, por fim, matam aquele grupo menor de orcs. Eles chegam até os portões de Angband e, nesta hora, libera uma hoste maior de seus servos que matam todos os soldados, com exceção de Gwyndor, que é feito cativo. E Fingon, junto com sua hoste, recua dos portões. Nessa hora, Turgon, que havia ficado para trás, se junta a Fingon e Maedhros vai em direção a eles, no ponto central do conflito agora. Mas antes que pudesse chegar, Morgoth esvazia Angband e libera os dragões, lobos e mais orcs. É dito que a guerra até poderia ter sido ganha pelos elfos e os homens, a não ser por um fato. Os orientais que haviam se juntado ao grupo se voltam contra Maedhros. Não todos, mas um grupo deles, liderados por Uldor. Com esta traição, tornou-se impossível ganhar a batalha. Nesta ocasião, Azaghal e sua hoste combate Glaurung, o que permite que Maedhros e seus soldados saiam da batalha vivos. E os anões aqui, especialmente Azaghal, combatem valentemente contra Glaurung e Azaghal, já perto da morte, fere o dragão no ventre, fazendo-o recuar para Angband, o que faz os demais o seguirem. Do outro lado da batalha, Fingon enfrenta os Balrogs e infelizmente é morto por Gothmog. Húrin vê que esta batalha está perdida e o mais sensato seria voltar para Gondolin, e já que Fingon estava morto, Turgon seria o último da casa de Fingolfin e Morgoth ainda teria o que temer. E de fato Morgoth o temia. E assim eles fizeram. Huor é morto ao proteger o caminho para que Turgon conseguisse chegar a Gondolin. Húrin, juntamente com os outros homens, combatem contra os orcs, mas Húrin é capturado vivo por ordem de Morgoth e é levado para Angband. Por ordem de Morgoth, os orcs empilham todos os corpos daqueles que tinham morrido na batalha. Este morro de corpos era tão alto que podia ser visto de longe, e ele foi chamado o Monte das Lágrimas. E sobre aquele monte, em Anfalglith, onde nenhuma grama brotava, cresceu uma relva alta e verdejante. E nenhuma criatura de Morgoth pisou dali por diante sobre a terra, debaixo da qual as espadas dos Eldar e dos Edain se desfaziam em ferrugem. A partir dessa batalha, Morgoth assumiu o controle de praticamente todo o norte de Beleriand. Depois da quinta batalha,
Morgoth obteve grande triunfo, pois a confiança dos elfos na raça dos homens foi destruída. O reinado de Fingon não mais existia, e os filhos de Fëanor vagavam como folha ao vento, e suas forças estavam dispersas e sua liga despedaçada. Orques e lobos agora andavam livremente por todo o norte e cada vez mais longe, ao sul, e ninguém estava a salvo. Morgoth enviou os homens lestenses que traíram Maedhros para Hithlum e os proibiu de viverem nas ricas terras de Beleriand. No ano seguinte, em 473 da Primeira Era, Círdan e aqueles que haviam se refugiado com ele na região de Falas foram atacados pelas forças de Morgoth e os portos foram arruinados. Nesta ocasião, Gil-galad, filho de Fingon, que havia sido enviado aos portos depois da Dagor Bragolar, escapou a bordo de um navio pelo mar e seguiu com Círdan e mais alguns remanescentes para a ilha de Valar e para as fozes do Sirion. Neste momento, Melkor tinha seu pensamento fixo em Turgon, rei de Gondolin, pois ele havia escapado vivo da última batalha e ele desejava o destruir, pois Turgon, da poderosa casa de Fingolfin, era agora por direito o rei de todos os Noldor. Portanto, Húrin, que havia sido capturado na batalha, foi trazido diante de Morgoth, pois o Lorde das Trevas sabia que ele era amigo do rei de Gondolin. Húrin, no entanto, zombou de Morgoth e o desafiou. Morgoth, irado, amaldiçoou Húrin, sua esposa Morwen e toda a sua descendência. E tirando Húrin da prisão, o colocou numa cadeira de pedra sobre um lugar alto das Thangorodrim, e pelo seu poder, Húrin foi atado à cadeira, e Morgoth disse: "Senta-te agora aqui, e contempla as terras onde o mal e o desespero hão de sobrevir àqueles a quem amas. Ousaste zombar de mim e questionar o poder de Melkor, mestre dos destinos de Arda. Portanto, com meus olhos hás de ver e com meus ouvidos hás de ouvir, e nunca hás tu de sair deste lugar, antes que tudo esteja consumado até seu amargo fim." Nos anos seguintes, Morgoth continuou a atacar o que restou dos reinos dos homens e dos elfos. Nargothrond, Gondolin e Doriath ainda estavam de pé, e dentre os homens, Túrin, filho de Húrin, com seu companheiro elfo Beleg Arcoforte, deu trabalho por um tempo aos orques de Morgoth. Após matar acidentalmente Beleg, ao confundi-lo com um orc, Túrin foi para Nargothrond e se tornou conselheiro do rei Orodreth. Porém, eles ignoraram os mensageiros do Vala Ulmo, que foram enviados ao rei aconselhando que ele deveria destruir a ponte que dava acesso ao seu reino, pois um mal que rastejava iria alcançá-los a qualquer momento. Os mensageiros aqui se referiam a Glaurung e a hoste de Morgoth. Como não deram ouvidos, o saque de Nargothrond aconteceu e a cidade foi arrasada. Túrin, 10 anos mais tarde, após viver uma vida cheia de muitas desgraças em reflexo da maldição de Morgoth, antes de morrer, mata Glaurung em Cabed em Aras, o que representou uma perda para o Senhor do Escuro. Após a morte de Túrin e Nienor, Morgoth libertou Húrin, mas a maldição ainda o acompanharia. Após saber da morte de seus filhos e de enterrar sua esposa, Húrin retornou a Nargothrond e recuperou o Nauglamir, um colar feito pelos anões, e ele o levou para o rei Thingol de Doriath. Os anões, após terem encrustado a Silmaril que Beren havia recuperado no colar a serviço do próprio rei Thingol, desejando o colar, mataram o rei, levando-o ao saque de Menegroth em 503 da Primeira Era. 3 anos depois, os filhos de Fëanor, movidos por seu juramento, mataram novamente seus parentes em Menegroth, buscando recuperarem a Silmaril do colar. Porém, não conseguiram recuperá-la, e Elwing, filha de Dior, escapou com a joia para a região do Sirion. Porém, ainda assim, mais um reino inimigo de Morgoth caiu. O último reino inimigo a ser destruído é Gondolin, o reino escondido de Turgon. Maeglin, um elfo de Gondolin, foi capturado por orques de Morgoth, e diante dele, Morgoth ofereceu a ele o reinado de Gondolin e a mão de Idril, a filha de Turgon por quem Maeglin era apaixonado, em troca da localização exata do reino.
O elfo, em uma das maiores traições já vistas, revelou a localização de Gondolin, e em 510 a cidade foi invadida por orcs, dragões, lobos e balrogs. No ataque, Turgon, Lord Ecthelion e Glorfindel morrem, e o próprio senhor dos balrogs também é morto, mas o objetivo de Morgoth foi alcançado, e a última cidade dos elfos, que representava alguma ameaça para o Senhor do Escuro, estava agora destruída. Mas desta desgraça, uma esperança haveria de surgir, pois dentre os elfos de Gondolin que conseguiram escapar com vida, estava o pequeno Eärendil, que desceu com os remanescentes para os portos do Sirion. Anos depois, ele se casou com Elwing, a filha do rei de Ior, neta de Lúthien e Beren, que tinha em sua posse uma das Silmarils. Em busca desta Silmaril, Maedhros e Meglor acometeram os exilados que viviam nas fozes do Sirion, e enquanto Eärendil estava no mar com sua nau, Elwing se lançou no mar com a Silmaril, e os filhos de Fëanor não puderam recuperar a joia. Ao se encontrar com seu esposo no mar, após ter ganhado a forma de um pássaro, Elwing e Eärendil velejaram para o oeste buscando as terras imortais, pois o elfo marinheiro desejava pedir aos Valar misericórdia para os elfos e homens da Terra-média, e que eles por fim ajudassem as raças contra Morgoth no leste. E de fato a guerra contra ele jamais seria ganha sem a ajuda dos Valar. Seu pedido foi atendido, mas Eärendil nunca mais pisou nas terras mortais, mas passou a velejar os céus com sua nau Vinglot, com a Silmaril atada à sua testa, e o brilho desta joia podia ser visto de longe. Os Valar, por fim, enviaram sua hoste contra Morgoth em 545, e dentre eles foram enviados os Vanyar, os Noldor que não haviam deixado Valinor, e alguns poucos que ainda sobravam das 3 casas dos Edain, amigos dos elfos, pais de homens, e Éowyn, o Maiar Alto de Manwë, era seu líder. Possivelmente outros dos Ainur e talvez até mesmo outros dos Valar participaram também desta guerra, mas não sabemos ao certo, pois poucos relatos detalhados existem sobre esse último conflito contra Morgoth. Esta guerra, que ficou conhecida como Guerra da Ira, durou 42 anos, e todo o norte de Beleriand se inflamou com a violência do conflito, pois todo o poder de Morgoth foi liberado. Mas, como anteriormente, ele sozinho não era páreo para todos os seus irmãos juntos, e seus Balrogs foram destruídos, com exceção de poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis. E nos anos finais da guerra, já à beira da derrota, Morgoth usou seu último recurso, nunca visto antes na Terra-média, os dragões alados. Os dragões, liderados por Ancalagon, o Negro, são uma força destruidora sobre os inimigos de Morgoth, e a investida daquela frota foi tão terrível que a hoste dos Valar foi rechaçada. Mas, neste momento, Eärendil, navegando os céus, luzindo com chama branca e rodeado das grandes aves do céu, batalha nos ares durante todo o dia e durante uma noite escura. Mas antes do nascer do sol, Eärendil mata Ancalagon, e sua queda dos céus destrói as Thangorodrim. E assim o sol nasceu, e a hoste dos Valar prevaleceu, e quase todos os dragões foram destruídos. E todas as fossas de Morgoth foram destroçadas e destelhadas, e o poderio dos Valar desceu às profundezas de Angband. Durante toda a guerra, Morgoth nunca saiu, mas permaneceu escondido, e após esses eventos ele foi encontrado finalmente, mas estava acuado, e sua valentia já tinha desaparecido. Após fugir para a mais funda de suas minas, ele suplicou paz e perdão. Mas desta vez, nenhuma misericórdia foi mostrada a ele, e seus pés lhe foram cortados, e ele foi atado novamente com a corrente Angainor, e sua coroa de ferro se transformou numa coleira, e sua cabeça foi curvada sobre seus joelhos. 2 Silmarils ainda restavam em sua coroa, e foram tomadas dela, e elas brilharam imaculadas debaixo do céu. E Éowyn as tomou e as guardou. Estas 2 Silmarils ainda não estavam a salvo, pois os últimos filhos de Fëanor ainda tentariam recuperá-las. Mas por fim, todo o poder de Angband foi desfeito, e o reino maligno agora era nada. Uma multidão de escravos foi liberta dos infernos de ferro,
e puderam contemplar novamente o mundo que agora estava mudado, pois tão grande foi a fúria dos adversários na Guerra da Ira que as regiões do norte foram destroçadas e o mar invadiu o continente, fazendo-o afundar algum tempo depois. Morgoth foi lançado pelos Valar através da Porta da Noite, além das muralhas do mundo, para dentro do vazio atemporal. Após sua derrota, muitos dos Eldar de Beleriand puderam voltar para o oeste e habitaram em Tol Eressëa, de onde podiam ir até Valinor quando quisessem. Os que voltaram do exílio no leste foram perdoados pelos Valar, e os próprios Teleri perdoaram os feitos do passado, quando os Noldor roubaram seus navios e mataram a muitos deles, e a maldição foi deixada de lado. Nem todos dos Eldalir voltaram. Círdan, Celeborn e Galadriel, Gil-galad e Elrond permaneceram na Terra-média, e futuramente iriam enfrentar aquele servo de Morgoth que escapou de voltar para Aman para se entregar aos Valar e suplicar perdão. Sauron. Morgoth não teve mais participação nos eventos que se seguiram na cronologia de Arda, mas os reflexos de sua malignidade ainda perduraram, pois as mentiras que ele semeou nos corações de elfos e homens eram uma semente que não morre e não poderia ser destruída, e de quando em vez ainda haveria de brotar e dar fruto sombrio até os últimos dias. No entanto, havia uma profecia de Mandos de que Morgoth um dia iria romper as portas da noite e uma guerra apocalíptica ocorreria, a última das guerras entre bem e mal, conhecida como Dagor-Dagorath, a Batalha de Todas as Batalhas, que haveria de ocorrer nos campos de Valinor. Tolkien escreveu algumas versões sobre essa guerra, mas eu vou cobrir este assunto em um outro momento. Por hoje é isso, e se você gostou do vídeo, deixe seu like e verifique sua inscrição no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!